Para entender por que Luís Franciscon deixou a Igreja Presbiteriana, temos que voltar no tempo e relembrar os acontecimentos. O ano é 1880 e milhões de europeus, incluindo evangélicos italianos, migram para os Estados Unidos devido à pobreza e à perseguição religiosa. Michel Nardi é um empreiteiro italiano construtor de ferrovias e ganhou uma Bíblia de presente e começou a estudar a Bíblia. Foi a Nova York, onde frequentou lições públicas de estudo bíblico ministrado por Simpson e se casou com uma de suas alunas, Blanche Phillips. O novo casal se comprometeu a evangelizar e cuidar dos pobres, fundando missões entre os italianos em Chicago e São Francisco. Em 1889, Michel Nardi começou a evangelizar e realizar a obra de diaconia entre os imigrantes italianos em Chicago. Entre seus alunos estava Luís Franciscon, um trabalhador de mosaicos que se converteu em 1891. Blanche Phillips Nardi evangelizava moças e uma delas, Rosina Balzano, foi salva em 1892 e logo se tornou diretora de escola dominical e diaconisa. Em 1892, o grupo formou a primeira igreja presbiteriana de Chicago. Rosina e Luís Franciscon se casaram em 1895. Nesse tempo, Luís Franciscon era secretário da igreja e levantou uma questão sobre o modo de batismo. Enquanto trabalhava, Franciscon orava e lia a Bíblia, quando notou um verso: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Desse modo, sentiu a necessidade de ser batizado como adulto e por imersão em obediência às Escrituras. Tendo nascido católico romano, Franciscon tinha sido batizado na infância e recepcionado pelos presbiterianos sem batismo. A Igreja Presbiteriana aceitava o batismo de criança e não batizava por imersão, e sim por aspersão. Nessa época, Giuseppe Beretta era diácono na primeira igreja presbiteriana italiana, onde Franciscon o convenceu sobre a questão do batismo. Beretta, convencido, alguns dias depois foi batizado. Nessa época, Franciscon presidiu um culto na primeira igreja presbiteriana italiana. Após seu sermão, explicou sua posição a respeito do batismo e convidou toda a igreja para virem assisti-lo no Lago Michigan em um feriado no dia 7 de setembro de 1904. Naquele dia, várias pessoas aceitaram o seu convite e, ao total, 18 pessoas foram batizadas. No domingo seguinte, no próximo culto da igreja presbiteriana, Franciscon explicou por que havia aceitado o batismo adulto e apresentou sua resignação como membro e ancião daquela igreja. Surpresos, o pastor e a igreja tentaram persuadi-lo a ficar, mas o grupo de crentes batizados decidiu se desligar da igreja. Os crentes batizados por Beretta se reuniam em uma sala de culto com a inscrição "Reunidos em nome do Senhor Jesus", na Grand Avenue, em Chicago. Neste local, em 15 de setembro de 1907, ocorreu um poderoso derramamento do Espírito Santo. Franciscon exortou todos a buscar os dons. Revestidos pelo poder do Espírito Santo, a partir dessa data surge um movimento,
primeiro entre a colônia italiana em Chicago, depois transcenderia fronteiras de povos e nações. Movimento esse que em 1910 iniciaria a Congregação Cristã no Brasil. Irmãos, acreditamos que tudo é por permissão de Deus. Agradecemos a Deus por ter permitido que o irmão Luiz Franciscon saísse da Igreja Presbiteriana, pois assim, nesse movimento, foi fundada a Congregação Cristã no Brasil. Acredito que a Congregação Cristã no Brasil é um caminho santo e verdadeiro. Fui membro da administração por 14 anos e posso afirmar para os irmãos: nada é feito sem a orientação de Deus. Irmãos, falhas existem, todos somos humanos e a igreja é formada por homens.